No dia 24 de março, comemoramos Santa Catarina da Suécia. Catarina nasceu em Vadstena, Gothenburg, na Suécia, no ano de 1331. Foi a sexta de 8 filhos de Santa Brígida da Suécia e Ulf Upol, príncipe da Linerícia, na Suécia, parentes da família real sueca, tendo assim um lar nobre, rico e, principalmente, intensamente cristã, com a Mãe Santa e o Pai piedoso. Com 7 anos, ela e sua irmã Hildeborg foram confiadas ao mosteiro cisterciense de Hesselberg, pois sua mãe fora convocada pela corte sueca como governanta de Bianca de Nanor, jovem noiva do rei Magnus Eriksson. Nesta abadia, as irmãs a instruíram a desenvolverem sua natural vocação religiosa, já preparada por Santa Brígida. Cedo, o diabo a perseguiu. Numa noite, tomando a forma de um touro, jogou-a com os chifres para fora da cama, tentando matá-la. Aos gritos de Catarina, atraíram a abadesa, a qual o demônio apareceu dizendo: com que gosto eu teria acabado com ela, se Deus me tivesse dado licença. Quando Santa Brígida deixou Estocolmo, anos mais tarde, em peregrinação com o marido, Catarina e Cecília, sua irmã, foram transferidas ao convento dominicano de Schneeklinge para prosseguir os estudos. Com 14 anos, terminou sua formação e seu pai, voltando a Santiago de Compostela com a esposa, desejou que a filha se casasse com um nobre de grande virtude, Edgar von Krieg. Catarina aceitou por obediência, mas, de comum acordo, os esposos mantiveram a castidade, numa vida de oração, jejuns e penitências. Mais tarde, Edgar ficou doente e paralítico, sendo cuidado por ela. Em 1349, morreu o pai de Catarina e Brígida dedicou-se totalmente à vida religiosa. Iniciou com uma peregrinação a Roma para visitar os túmulos dos apóstolos, obtendo indulgências. Com a autorização de Edgar, Catarina foi com ela. Estando as duas em Roma, faleceu também Edgar. Brígida, então, a convidou a permanecer na Itália. O diabo começou a tentá-la, de modo que sua estadia em Roma parecesse aborrecida, e começou a desejar a volta para a Suécia, sentindo solidão e depressão. Vivia triste e emagreceu. Sua mãe e seu confessor a aconselharam a ficar. Mãe e filha recorreram a Nossa Senhora para ter um esclarecimento, e a Virgem lhe apareceu em sonho com um ar severo, repreendendo-a por querer desistir de sua missão e voltar à Suécia, onde havia perigos para a sua alma. Ao acordar, Catarina correu a Santa Brígida, prometendo não abandoná-la mais. Catarina, muito bela, teve que evitar muitos pretendentes inoportunos após a morte de Edgar. Um deles chegou a tentar raptá-la, mas foi distraído por um servo e ficou cego. Recuperou a visão ao pedir perdão de joelhos a Catarina. Por isso, as representações de Santa Catarina a mostram como um servo próximo. Brígida e Catarina tornaram-se religiosas e passaram a morar numa casa perto do campo dei Fiori, vivendo em extrema pobreza.
por mais de 20 anos numa rotina de orações, visitas aos pobres e doentes e peregrinações, muitas vezes passando por perigos. Ambas fundaram o mosteiro de Vladastena, onde criaram a Ordem de São Salvador. Santa Brígida foi abadesa e as freiras passaram a ser chamadas de brigidinas. Na volta a uma peregrinação à Terra Santa, Santa Brígida faleceu em Roma e Catarina levou seu corpo para a Suécia. Desde então, Catarina foi aclamada como abadesa de Vladstena, e como inúmeros milagres começassem a ocorrer pela intercessão de Santa Brígida, as autoridades religiosas e reais da Suécia lhe pediram para advogar em Roma a canonização da mãe. Ficou na cidade eterna 5 anos, morando num convento, mas com a morte do Papa Gregório XI e o cisma provocado pela ascensão de Urbano VI, a causa pouco progrediu, mas lá Catarina operou grandes milagres, como a conversão de uma dama de má vida e ao impedir que o rio Tibre transbordasse. Voltando à Suécia, Catarina rezou um dos acompanhamentos que, caindo do carro, teve a perna esmagada por uma das rodas e com o toque da sua mão ele ficou imediatamente curado. Na chegada ao mosteiro, viu um operário cair de um edifício e, novamente, após rezar e tocar nele com a mão, aconteceu a cura imediata. Quando da sua volta, Catarina já estava doente e sua saúde apenas piorou. Ela faleceu em 24 de março de 1381, com um pouco mais de 50 anos, no convento de Vladstena. Deixou escrito um trabalho intitulado Consolação da Alma. É a santa mais conhecida e venerada na Suécia. Te convido agora a fazermos uma reflexão sobre a vida de Santa Catarina da Suécia. Consta-se que as águas do Tibre se acalmaram ao contato com os pés de Santa Catarina, e foi pelo toque de suas mãos, precedidas de oração, que se curaram fraturas, os milagres de restabelecimento e consolidação das almas quebradas. É sempre um toque da mão do Senhor que nos afaga no seu amor cicatrizante. E mais, também aos pés de Cristo, firmados para nós na cruz, devem sossegar nossas almas, para que delas só transborde amor, e o curso da nossa alma siga como do Jordão, batizado pela imersão de Cristo. Nisto imitaremos as virtudes de Santa Catarina, que tanto bem fez ao próximo, porque quis peregrinar a vida inteira na busca de santidade. Como ela seguiu fielmente Santa Brígida, também nós devemos seguir a mãe, e como ela advogou pela canonização materna, devemos nós lutar pela santidade pessoal, para que seja reconhecida não talvez pelos homens, mas por Deus. Uma santa família costuma gerar santos. Assim foi com Santa Brígida, que do berço foi conduzida a Deus pela bem-aventurança caseira e que certamente gerou muitos filhos espirituais para o Pai. É este tipo de origem, de Gênese, que, desde o princípio, a Trindade desejou que o ser humano chegasse à plena revelação, apocalipse do seu infinito amor. E é no lar da Igreja que todos os irmãos devem crescer para poder chegar à morada celeste
e definitiva. Façamos agora a oração de Santa Catarina da Suécia. Vamos lá? Minha oração. Ó Deus, que desejais a nossa santidade, segurança e salvação, concedei-nos, pelo exemplo e pela intercessão de Santa Catarina da Suécia, a santificação das nossas famílias e a humildade e determinação de ouvir a vossa Igreja e fugir dos chifres da tentação, com que o diabo explícita ou sutilmente nos ataca para nos afastar do caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo, e nos matar a alma, o espírito, pelo mesmo Cristo nosso Senhor, vosso Filho, e Nossa Senhora, vossa Mãe, e nossa Mãe também. Amém. Santa Catarina da Suécia, intercedei junto a vossa Mãe, Santa Brígida, aos anjos e aos santos, por todas as famílias, por todas as pessoas que têm vícios, seja com medicamentos, seja com drogas, seja de prostituição, seja com jogatinas ou bebedeiras. Rogai e intercedei por cada uma delas, para que sejam totalmente livres e possam dedicar-se à sua família, ao próximo, ao amor e ao bem comum. Amém. Que assim seja.